brincando! Voltamos! Gente, e aí? Podcast agora, aquela voz, agora tem um rosto, viu? E eu vou dizer que esse era um dos motivos que tava demorando o meu retorno, porque eu queria organizar de alguma forma que eu conseguisse vir mais ainda pra cá, sabe? Então, gente, bem-vindos de volta. O The Glow Up Podcast acabou de retornar. Ele volta com uma ideia nova, com uma essência nova, mas ele ainda é o mesmo. Um período, né, que eu acabei afastada foi em razão das diversas contratempos que ocorreram na minha vida e eu não consegui conciliar isso com o podcast, sabe? Com o resto da minha vida, com a minha faculdade, com tudo. E eu acho que eu me manter aqui enquanto eu não me sentia bem, enquanto eu sentia que não era o momento, enquanto eu não me sentia vontade de estar aqui, não sentia motivação para estar aqui. E aí, de encontro com tudo que eu já falei pra vocês aqui. Então, isso não é quem eu sou. Então, eu preferi me despedir e retornar em algum momento que eu achasse que fosse o momento, né? Mas, gente, foi tanta gente que me falou: quando é que vai voltar? Quando é que vai voltar? Não aguento mais ouvir os mesmos episódios, eu deixei com vocês. Bom, pelo menos tinha 30 episódios, né? 30 episódios é um bom número, pior se deixasse com 10. Mas falaram assim: eu não aguento mais ouvir os mesmos episódios sempre. E de fato, sou uma nova pessoa aqui, né? Se passou, sei lá, um ano, eu acho. O podcast começou numa época que eu tava muito buscando esse glow up, buscando a minha melhor versão. E ele terminou, na verdade, num período que quando vê, a gente realmente encontrou o nosso glow up, sabe? A gente realmente foi uma trajetória. O legal da internet é isso, né? Tipo, que a gente consegue pegar uma trajetória e isso fica gravado. Vocês acompanharam. Eu comecei aqui, gente, eu tinha 20 anos. Eu tinha 20 anos quando eu comecei. Hoje em dia eu tenho 25, sabe? Digo, comecei na internet mesmo. Eu tenho 25. Eu tive muita evolução de lá pra cá. Vocês conheceram uma Amanda. Até o jeito que eu falava era diferente, sabe? Tipo, esses dias eu tava vendo uma story, tipo, do meu primeiro story. Eu tenho até vergonha de ver, sabe? Mas faz parte da minha história, a gente tem que assumir. Tava vendo um story do meu primeiro dia, assim, sabe? A forma que eu falava. Eu falava com a vozinha assim, sabe? Tipo, toda... E não era por gosto, gente, era o meu jeito, sabe? E aí a gente acaba construindo uma trajetória e eu tô errando, e vocês estão vendo eu errar, eu tô acertando, vocês estão vendo eu acertar. A gente tá amadurecendo juntas, assim como no podcast, quando eu comecei em 2022, cara. Eu tinha 22, 23 anos. Assim como na época, algumas pessoas que me acompanharam tinham tipo 17 anos. Hoje em dia elas têm 20, sabe? E olha o salto que a gente tem de 19 anos pra 20 anos. O salto quântico que acontece, o salto de amadurecimento. Então, assim como eu sou uma nova pessoa, vocês também são novas pessoas, sabe? A gente amadurece junto, a gente cresce junto. E pra mim, não tem nada mais especial do que isso. E é por isso que a gente tá aqui, na minha cama. Porque agora, gente, mais do que nunca, a minha ideia é trazer o audiovisual, que antes era só áudio, eu quero trazer o audiovisual porque eu quero que a gente se sinta numa conversa próxima, sabe? Tipo, normalmente, quando eu quero conversar com uma amiga, onde que eu me sinto mais confortável? Cara, eu deito na minha cama, eu sento no meu sofá e a gente fica conversando, sabe? Tipo, ai, amiga, não sei o que, e a gente reflete sobre a vida, sobre tudo, e é isso que eu quero com vocês, sabe? Eu quero trazer mais aqui, tanto que vocês podem ver, meus podcasts, eles nunca tiveram corte, e a ideia é manter assim, é manter eles sem corte, manter eles sem edição, porque realmente eu quero estar aqui com vocês, eu quero trazer o meu mundo pra vocês, Pô, acabei de falar que eu não queria corte, e a câmera simplesmente desliga. Armazenamento suficiente. Ai, que ódio quando acontece isso. Viu, ó, no áudio não tinha isso. Mas eu prefiro o audiovisual, como eu tava falando, né? Porque a gente consegue se enxergar. E a ideia do podcast é basicamente a mesma. É que a gente busque juntos a nossa melhor versão
E a partir disso, reflita sobre aprendizados da vida. A gente aprende juntas, a gente está juntas. E o fato de ser um podcast é que a gente não precise se conectar para estar ali, sabe? Para estar ouvindo, para estar evoluindo justamente no dia a dia, cara. Tá andando de carro, tá fazendo teu cardio, principalmente o cardio, né? Eu bato muito na tecla do cardio, cara. Tem tanta coisa pra falar pra vocês, que eu falei corredora, que um monte de coisa. Na verdade, eu acho que o último episódio eu falei pra vocês, né? Mas é tanta coisa nova que eu quero trazer, com outra visão, talvez até mesmos assuntos, só que com outra visão, com outra estrutura, com outra Amanda, outro amadurecimento. E uma coisa que eu fiquei muito chocada é que várias pessoas chegam pra mim no Instagram, assim, essa é a menina do The Glow Up Podcast. E eu fico assim, ó, gente, como é que vocês conseguem? Porque eu não consigo. Como é que vocês conseguem ficar escutando uma pessoa, escutar a voz dela e não dar um rosto pra pessoa? Por isso que eu comecei o episódio falando, tipo assim, agora a gente tem um rosto, né? Porque eu não consigo ficar escutando alguém. Até quando minhas amigas estão me contando, tipo, daí eu fui lá e chegou a fulana, chegou a fulana e falou, pelo amor de Deus, me mostra uma foto que eu quero ver como é que é o rosto dessa pessoa. Eu não consigo escutar os personagens sem ver o rosto. Agora eu tô imaginando vocês me ouvindo todos os dias, 30 episódios, e vocês não dando um rosto pra essa pessoa, sabe? Tipo, quem é essa delirante que tá aqui que eu não conheço o rosto dela? Fiquei chocada. Mas tá. Aparentemente tem pessoas que não procuram as outras no Instagram hoje em dia. Vamos lá. Gente, o episódio de hoje, pra aproveitar que a gente tá nesse gancho, aproveitar que a gente tá nesse gancho de amiga, que a gente tá retornando, que a gente vai ter aqui uma conversa de BFFs mesmo, sabe? Na cama, na minha casa, assim, juntinho. E vamos falar sobre uma coisa que muita gente me fala muito, me pergunta muito, sofre muito, eu acho, que eu me identifico também, que eu já sofri muito, que vários momentos eu me pego pensando sobre isso e eu tenho que dar uma policiada, ei, Amanda, sabe? É comparação, sabe? O quanto eu acho desleal essa história de se comparar com a vida do outro, de olhar pro outro com as lentes que a gente vê o Instagram, sabe? Gente, eu não sei em qual momento que a gente começou a pensar que o Instagram, ele tem uma totalidade da vida. Gente, o Instagram, ele não é um terço do que acontece na vida, sabe? É desleal a gente se comparar e querer a vida do outro, e querer ser o outro, sabe? É tipo, cara, quando a gente acorda, muitas pessoas, né, e várias vezes eu erro nisso também, a gente acorda, a gente pega o Instagram, a primeira coisa que a gente faz, muitas vezes, eu erro muito nisso, gente. E aí abre o story e vê uma pessoa que já fez, hoje em dia principalmente na moda da corrida, na era da corrida, running era. Não tô criticando porque eu faço parte. Mas a gente olha... gente, tem que me controlar aqui. Eu ia falar. Cara, a gente pega o celular e a pessoa já correu, já meditou, já orou, já estudou, já trabalhou, tá indo pra aula. Tomou banho, né? Lógico. Tá indo pra aula. Sabe? É quase que intrínseco da gente se comparar. É quase que intrínseco da gente muitas vezes olhar e querer aquela vida. Olhar e se auto-julgar. Porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente se compara a alguém, é se colocar pra baixo, sabe? É a primeira coisa que a gente faz. Na verdade, a gente vai buscando isso. O ser humano, intrinsecamente, ele tem a comparação nele, né? Intrinsecamente, tipo, já é do ser humano se comparar. Desde lá os primórdios a gente tem essa busca pela comparação, seja para se sentir melhor que o outro, seja para se sentir pior que o outro. E hoje em dia, com a era da internet, com a era do Instagram, das redes sociais, digo das redes sociais porque eu não vou colocar só a culpa no Instagram, porque são diversas redes sociais hoje em dia, a gente tem essa ideia de vidas perfeitas, de coisas montadas, só que se tu vai falar com qualquer pessoa, todo mundo sabe aquela frase de que o Instagram não é um terço da vida da pessoa, a pessoa só mostra o que quer, as lentes. Então por que que a gente continua comparando o nosso dia a dia? Não vou nem dizer a nossa vida, porque eu acho que é mais a nossa rotina, o nosso dia a dia. Da questão de eu sou improdutivo, da questão de, sabe,
essa produtividade tóxica, acho que foi o segundo episódio do podcast. Cara, me irrita tanto essa coisa da produtividade tóxica. Por que eu não posso sentar, descansar? Por que eu não posso ficar assim? Tipo, qual o erro de ficar assim, olhando para o teto? Sabe? De descansar, de não fazer nada. Onde foi que a gente perdeu a ideia de que a gente não pode ficar sem fazer nada? De que todo mundo tem que fazer alguma coisa. E aí depois, se a gente não faz, no final do dia a gente tá lá se culpando, se martirizando, se não sei o que. Gente, sabe? É algo pra gente refletir mesmo. Eu não sei em que momento que a gente começou com essa culpa, com essa comparação, com que tem que tá todo mundo sendo muito produtivo o tempo todo, sabe? Eu acho essa produtividade tóxica, ela não faz bem pra ninguém. Tipo assim, eu mesmo, por exemplo, muitos dias, cara, eu acordo, eu olho o celular, lógico que é errado a gente acordar e já olhar o celular, mas acordo, aí vou pegar o celular, não sei o que, eu vejo fulano faz isso, fulano faz aquilo, aí eu olho pra rua, e aí eu moro aqui no outro centro do país, né, porque tem o norte, centro-oeste, sul, lá no final, tô ali, tá? Enquanto tá o país inteiro num clima, eu tô em outro. Sabe, pra começar por aí, eu tô de moletom, eu tô com não sei o que, as pessoas perguntam, você mora no Brasil? No meu Instagram, porque simplesmente é tipo verão em outros lugares e inverno de casaco de lã, de casaco quentinho aqui. Mas olha só, sempre, 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 sempre mesmo que eu pego o celular de manhã, que eu olho e que eu me comparo, eu sempre me frustro. Tipo, é intrínseco do ser humano que a gente se compare e que a gente se frustre com a vida do outro, porque a gente sempre vai pensar que a gente não é suficiente, que aquilo ali poderia ser a nossa vida, que a gente nunca tá fazendo o suficiente. E sabe o que é engraçado? Que às vezes a gente tá tão sobrecarregado de coisa e a gente ainda pensa que a gente pode fazer mais e mais e mais, sabe? E a gente nunca tá satisfeito com isso. E eu não sei vocês, por exemplo, mas toda vez que eu me comparo e sinto uma necessidade de mudança, do tipo, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Sabe aquela epifania que às vezes a gente pode ter? Tipo, se a gente tá numa vida, num estilo de vida que não tá, no fundo, nos fazendo 100% feliz e a gente quer mudar a nossa vida, eu sempre tenho aquela epifania do tipo assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa com isso, sabe? E eu sou uma pessoa que eu sou muito prática, né? Já contei pra vocês, eu sou muito prática, eu sou tipo, eu quero aquilo, o que que eu tenho pra chegar até aquilo? E cara, eu me esforço um absurdo até eu chegar naquilo. Tipo, eu vejo os passos, eu acho que tudo é possível, eu acho que a gente pode ser tudo que a gente quiser, a gente pode fazer o que a gente quiser. Talvez isso tenha sido criado porque eu fui criada num ambiente que me colocou muito pra cima desde sempre, né? E eu acho que por mais que tu não tenha sido criado num ambiente assim, é algo que a gente consegue construir pra gente mesma, sabe? O nosso pensamento modula as nossas ações, sabe? Aquela ideia que é pensamento, não, na verdade é crenças, pensamento, ação, transformação. E aí, tipo assim, tudo isso tá conectado, porque, por exemplo, no momento que tu tem uma ação, que tu realiza ela e tu tem uma transformação, seja positiva ou seja negativa, isso aqui vai moldar as tuas crenças. Então tudo começa na crença, no meu ver, né? A gente acredita numa coisa, a partir do momento que a gente acredita numa coisa, a gente coloca isso no nosso pensamento, a gente pensa, por exemplo assim, ó, eu sou inteligente, tá? Eu vou pensar de uma forma positiva quanto a mim, sabe? Eu sou uma pessoa inteligente. Eu sou inteligente. E aí eu vou começar a agir como uma pessoa inteligente, sabe? Eu vou estudar, eu vou ler livros, eu vou ter hábitos de uma pessoa inteligente. Quando tem, sei lá, uma prova, eu vou estudar muito antes, não vou estudar na véspera, eu vou isso, eu vou ter hábitos de uma pessoa inteligente, tá? Então não como vocês quiserem. A partir disso vai ter uma transformação. Eu vou tirar uma nota boa, eu vou começar a ser uma pessoa mais intelectual, eu vou ter mais assuntos quando as pessoas vierem conversar comigo, eu vou agir de uma forma inteligente. E a partir do momento que eu tive essa transformação, que eu agi conforme eu pensei, conforme eu acreditava, cara, isso aqui vai mudar uma nova crença. Porque eu já vou ter como é que se chama? A prova real
de que eu sou uma pessoa inteligente, porque eu tive uma transformação. Então isso aqui molda. Agora, se tudo isso aqui for pro lado negativo do eu sou burra, eu vou pensar como uma pessoa burra, sabe? Eu sou burra. Eu vou pensar coisas burras. Eu vou agir como uma pessoa burra, sabe? Em tudo, em tudo. Eu vou tomar decisões ruins, eu vou ir mal na prova, porque eu já sou burra mesmo, que adianta eu estudar se eu vou ir mal. E aí a minha transformação vai ser negativa, sabe? Tipo, eu vou ir mal numa prova, eu não vou passar no que eu quero, tudo vai dar errado pra mim. E o que eu vou pensar? Nossa, tudo dá errado pra mim. Nossa, viu? Eu sabia que eu era burra. Eu falei que eu era burra. Aconteceu, eu sou burra. E aí, esse ciclo continua assim. E é por isso que às vezes a gente fica presa em hábitos que a gente não quer. A gente fica presa numa vida que a gente não quer. E a gente olha a vida do outro e o outro tá sempre prosperando. E parece que a gente tá sempre pra trás, sabe? Se depreciando. Porque, na minha visão, tudo começa na nossa crença. E no momento que a gente começa a ter, por exemplo, crenças limitantes e tal, isso tudo começa a ser negativado. Então, por que eu entrei nesse assunto, né? No assunto da crença, do pensamento, da transformação? Porque eu quero dizer pra vocês que quando a gente vê alguma coisa, quando a gente se compara de uma forma que a gente vê, opa, minha vida não tá legal. Opa, não tá indo pro caminho que eu quero. E a gente olha essa comparação de uma forma do tipo, cara, o que eu posso fazer pra mudar isso? Sabe? Nossa, a comparação muda de figura, sai um peso das costas. Porque não é assim, ai, por que a vida dela é melhor que a minha? Ai, por que eu acordei e eu ainda não treinei e a fulana já treinou? Nossa, agora o meu dia ficou horrível. E deu, sabe? Cara, coloca outra lente nisso, sabe? A próxima vez que tu pegar o celular, tu acordar, tu pegar o celular, não é pra pegar o celular quando acordar, mas digamos que tu acordou, tu pegou o celular e tu olhou. Tu viu que a fulana já fez 500 mil coisas. Cara, olha como uma forma de expressão. A primeira coisa que a gente deve fazer é se policiar do tipo assim... Primeira coisa, por que eu estou me comparando? Tá? Por que eu estou me comparando? É porque eu queria ter acordado mais cedo? Já prendi o cabelo lá, porque eu acho que o negócio começa a ficar bom e a gente começa a fazer o cabelo. Por que eu tô me comparando? É porque eu queria ter acordado mais cedo? Bota o despertador no outro dia e acorda mais cedo, se for esse o caso. Mas se na verdade o acordar mais cedo não fizer sentido pra ti e na verdade tu só tá te comparando pra te depreciar, sabe? Por exemplo, quando eu olho as pessoas acordando 4 horas da manhã, cara, eu não vou acordar 4 horas da manhã, sabe? Não vou acordar 4 horas da manhã. Nem que a pessoa, só se tiver um compromisso, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas, tipo assim, por livre e espontânea vontade, eu não vou. Tipo, 5 horas é meu máximo. E só quando eu tenho aula às 7, tenho que fazer alguma coisa antes. Às vezes eu tenho que adiantar trabalho, eu tenho que estudar, eu tenho uma prova, ou eu tenho mesmo que... É só pra ter um momento de paz, sabe? Pra não acordar na correria de ir pra faculdade e tal. Eu quero, cara, eu quero acordar, eu quero dar uma lida, eu quero não sei o quê, quero ter um momento meu, assim, porque o dia vai ser muito corrido. Aí eu acordo um pouco mais cedo, eu acordo às 5 horas e tal. Mas o negócio, gente, dá 3 horas. Quando eu vejo gente acordando 3 horas, deixa eu dar um negócio aqui assim, ó. Tô brincando, gente, é a vida da pessoa, entendeu? Isso faz sentido pra pessoa. Agora, tem que fazer sentido pra ti. Eu não vejo motivo da gente entrar nessa história de comparação se isso não fizer sentido pra ti. A comparação, ela só é benéfica quando tu consegue extrair dela um estímulo de mudança. Então, por exemplo, assim, acordei e vi tal pessoa acordando mais cedo e tal. Poxa, eu acordei mais tarde, mas eu acordei mais tarde porque eu fiquei no celular. Tá, e se eu começar a não ficar no celular até o horário, pra conseguir acordar um pouquinho mais cedo e fazer isso que ela faz também? Pô, deve ser trilegal acordar e se exercitar, começar o dia leve, só que eu devo ter acordado mais cedo pra poder realmente tomar banho e tal, não sei o que. Vou fazer isso. Tá vendo a diferença de uma comparação benéfica? Uma comparação que vai te fazer crescer, uma comparação que vai ser útil pra ti? Sabe, a gente muda completamente de figura quando a gente começa a se comparar de uma forma de crescimento. A gente começa a se comparar de uma forma, tipo, inspiracional, motivacional. E eu acho que tá aí o segredo. Eu acho que é isso que às vezes falta nas pessoas falarem sobre, que a comparação nem sempre ela vai ser maléfica, sabe? Agora, o que não faz sentido é a gente ficar se comparando no sentido depreciativo, sabe? Do tipo, olha o que fulano tá fazendo, meu Deus, que eu tô aqui sentada. Olha o que fulano tá fazendo, não sei o quê. Não. Eu acho que a comparação, ela pode ser benéfica no momento que ela for te fazer crescer. Tudo que vai te fazer crescer, que vai te tirar da zona de conforto, que tu vai ficar pensando, tipo,
cara, mas será que, sabe? Será que isso pode ser benéfico, cara? O problema é quando a gente começa a se torturar, quando a gente coloca um peso na comparação, quando a gente começa a querer transformar a nossa vida na vida do outro, porque daí é desleal, sabe? A rotina do outro é outra, a vida do outro é outra, inclusive a vida que ele não mostra é outra. Então, pra mim essa ideia de comparação, ela é muito, muito bem estabelecida na minha cabeça, de comparação maléfica e comparação benéfica, sabe? Gente, adorei o nosso retorno do podcast. Eu tava muito ansiosa pra, tipo, falar com vocês assim, ao vivo, trazer vocês pra cá, a gente conseguir conversar. E eu acho que essa temporada vai ser muito legal, a gente vai ter um episódio por semana, né? E eu acho que isso vai ser outra coisa, vai ser outra pessoa, vai ser outros pensamentos, vai ser outras ideias, vai ser completamente diferente. Eu espero que vocês gostem do fundo do coração. E até a próxima! Vamos ter um episódio por semana no audiovisual, tá? Tanto no YouTube quanto no Spotify. O mesmo episódio entra pros dois. Beijinhos e até o próximo episódio!